Senhor Jesus! Bom dia, amados irmãos! Hoje nós vamos desfrutar da semana 1 desse novo volume do Alimento Diário, que tem como título A Era dos Sete Espíritos. E hoje vamos desfrutar da quarta-feira. E o ler com oração está em Mateus, capítulo 20, versículos 6, parte A, e 7, parte B. Saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, porque nós éramos, Senhor, esses desocupados, mas o Senhor nos chamou. Ó Senhor Jesus, que privilégio termos sido chamados pelo Senhor para também irmos para a sua vinha. Senhor Jesus, sabemos que essa vinha é a igreja e hoje o Senhor quer que nós cooperemos com Ele na sua obra. O Senhor quer nos fazer frutíferos. Ó Senhor Jesus, possamos, irmãos, valorizar, Senhor, esse chamamento. Ó Senhor Jesus, o privilégio de sermos chamados pelo Senhor. Nós que antes vivíamos desocupados, que éramos inúteis, mas o Senhor quer nos fazer útil, por isso Ele nos chamou para a sua vinha. Ó Senhor Jesus, que possamos cooperar contigo. Ó Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. O título da quarta-feira é Os Trabalhadores da Última Hora. O Espírito é quem administra a casa de Deus. Ele é prefigurado pelo servo de confiança que administrava todos os bens de Abraão. E atua desde o dia de Pentecostes, quando se cumpriu a promessa feita por Jesus aos 120 galileus. Ali o Espírito Santo desceu para gerar a igreja e desde então tem chamado os desocupados para trabalhar em sua vinha. Em Mateus capítulo 20, versículo 1, lemos a respeito da parábola dos trabalhadores na vinha. Essa vinha é a obra, a casa de Deus, o qual deseja que sejamos frutíferos. Por essa razão, chamou trabalhadores na hora 0, na hora 3ª, na hora 6ª e na hora 9ª. Chamou ainda outros trabalhadores, os da 10ª hora, que somos nós. Aleluia! O Espírito nos convocou na última hora, justamente no momento em que ocorre a aurora. Por essa razão é que presenciamos tantos milagres e muitos irmãos que estavam apáticos têm sido despertados pela palavra profética. Chamamos isso de milagre da aurora. Em Salmos 110 lemos: Assim declarou o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita e aguarda, enquanto de teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. O Senhor estenderá de Sião o poder do teu cetro. Domina no meio dos teus inimigos. Teu povo se apresentará generoso no dia da convocação. Nos montes santos, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. O Pai está falando com o Filho a respeito da convocação para a guerra de Armagedom, quando Jesus lutará para acabar com a usurpação de Satanás e de todos os governos do mundo que se opõem a Deus. Ele está preparando seu exército para no momento certo se apresentar voluntariamente, de forma generosa, para a batalha. Aleluia! Querido leitor, você sente que é um desses voluntários? Ao ouvir a palavra profética, você sente seu coração arder? Posso testificar que arde em mim, principalmente quando leio esse versículo 3. E meu coração ardeu ainda mais quando vi muitos jovens serem despertados pelo Senhor. Eu quase chorei ao assistir aos testemunhos de alguns meninos e meninas do projeto Avança Jovem. Eu fiquei surpreso ao ver como amadureceram em tão pouco tempo. No entanto, devemos alertá-los de que ainda acontecerão muitas coisas que podem mudar nosso foco
como a ansiedade pelas necessidades materiais. Apeguemo-nos à palavra de Deus, que nos adverte a não nos entregarmos às inquietações. Existem muitos filhos de Deus distraídos em virtude dessas preocupações. Sejamos encorajados pelas palavras de Jesus. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ó Senhor Jesus! Da totalidade da Igreja, Deus escolheu um pequenino rebanho para reinar com ele, que é composto daqueles que esperam pelo Senhor, de todos quantos amam sua vinda. Se ao voltar Cristo encontrá-los vigilantes, isto é, fazendo o que lhes foi confiado, serão vencedores. Por sermos um pequenino rebanho, temos pouca força, mas, graças a Deus, temos influenciado a sociedade por meio da comportagem dinâmica, que aborda as pessoas com o "posso orar por você?". Além disso, as pessoas também têm sido alcançadas ao assistir às mensagens do Instituto Vida para Todos pelo YouTube. Elas reconhecem que a palavra que ministramos provém do Espírito, motivo pelo qual manifestam o desejo de se reunir conosco. Um dia desses, 2 casais de chineses me procuraram na estância Árvore da Vida, porque queriam saber o segredo de sermos abençoados por Deus. Eles trouxeram um caderno de anotações para anotar as dicas de sucesso da igreja. Então eu disse: não há dicas. Não somos capazes de fazer coisa alguma para Deus. A capacidade é do Espírito. Nós apenas o seguimos por meio da palavra profética, que é uma candeia que brilha e nos dá direção. Portanto, existe apenas um segredo. Deus fala e nós obedecemos, e o Espírito faz a obra. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pergunta: você tem se apresentado voluntariamente para lutar a batalha de Deus? Como? Aleluia, queridos irmãos. Amém por essa quarta-feira, né? E o título do Alimento Diário está muito rico, né? Fala sobre os trabalhadores da última hora. Ó Senhor Jesus! Amados, e como nós vimos na leitura, esses trabalhadores da última hora somos nós. Ó Senhor Jesus! Como vimos, amados, antes nossa condição era de inúteis, né? Éramos de desocupados. Ó Senhor Jesus! Mas, amados, graças ao Senhor, né? Ele nos chamou. Louvado seja o Senhor! Ele nos chamou e nos entregou a sua vinha, né? Nos levou para trabalhar na sua vinha. E essa vinha tipifica a sua obra hoje. Tipifica a casa de Deus. Tipifica a igreja. Ó Senhor Jesus! E hoje, como nós vimos, né, o Senhor está preparando o seu exército. Aleluia! Amado, você já se alistou nesse exército. Louvado seja o Senhor. E por isso que nós hoje precisamos estar nos apresentando voluntariamente. Olha que precioso isso. Cada um de nós hoje, amados, estamos nos apresentando voluntariamente a esse exército. Pois o Senhor, Ele deseja que cada um de nós, né, sejamos frutíferos nessa obra, nesse exército, amém? Senhor Jesus. Agora, tem uma coisa muito necessária que precisamos fazer hoje, né? Cada um de nós é que precisamos vigiar. Senhor Jesus, vigiar porque o desejo de Satanás, né, é fazer com que venhamos a nos distrair, né? E perder tempo com as coisas a mais do mundo. E o foco possa ser perdido. O desejo dele, principalmente, é nos distrair para que percamos o foco. E o foco é justamente estarmos buscando o Senhor para amadurecermos e participarmos do seu reino. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado muita palavra, né? Ó Senhor Jesus. E nessa palavra, amados, cada um de nós precisamos confiar. Senhor Jesus. O versículo lá de Mateus diz assim:
Não temais, ó pequenino rebanho, pois o vosso Pai vos agradou em dar-vos o seu reino. Oh, aleluia! Amado, esse pequenino rebanho é o qual rebanho nós fazemos parte. E o que é rico, e esses pequeninos rebanhos, sabe que os que fazem parte? São aqueles que amam a vinda do Senhor. São aqueles que amam e também esperam a vinda do Senhor. Olha que precioso isso. Senhor Jesus, esse pequenino rebanho, amados, ele não tem força em si mesmo, pois toda a força provém do Senhor. Oh, aleluia! Esse pequenino rebanho não tem capacidade em si mesmo. Toda a capacidade provém do Senhor. Ou seja, esse pequenino rebanho, amados, somos nós. Nós não temos força, não temos grandes irmãos, mas graças ao Senhor, nós temos o Senhor, e o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos arregimentado dia após dia e tem nos conduzido ao reino. Oh, Senhor Jesus! E graças ao Senhor, nós temos um segredo precioso, né? Nosso segredo é ouvir o falar do Senhor por meio do Espírito. E dessa forma nós obedecemos e aí o Espírito nos conduz a praticar a sua palavra. Ó Senhor Jesus, amados, isso é precioso, isso é maravilhoso. E graças ao Senhor nós temos visto que por nós obedecermos ao falar profético, o Espírito tem feito a obra. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, amados, porque essa obediência ao falar profético, né, tem nos feito abundantes, né, tem nos feito avançar mais e mais. Louvado seja o Senhor. Nessa última segunda-feira, né, os jovens saíram, né, junto com os adolescentes aqui para o Guarabira e aqui nas praças, né, pregaram o evangelho, oraram pelas pessoas. E muitas pessoas choraram ali porque o Senhor toca as pessoas pela oração que os jovens têm realizado, né? E graças ao Senhor, esse é o mover do Senhor, amados. É fazer com que todos participemos dessa obra maravilhosa do Espírito. Ó Senhor Jesus! E graças ao Senhor nós estamos muito alegres, né? Porque tanto os jovens como os adolescentes têm se apresentado voluntariamente a servir o Senhor. Ó Senhor Jesus, amados, que cada um de nós, né, possamos estar nos apresentando voluntariamente ao Senhor, para ser trabalhados por Ele e o expressá-lo mais e mais. Amém? Que nessa quarta-feira você possa valorizar que hoje você está numa vinha em que o Senhor, como dono dela, lhe colocou, já que você estava desocupado no mundo, ocioso, né? E hoje você tem uma vinha, a qual é a obra do Senhor, é a casa de Deus. Que nessa quarta-feira você possa orar pelas pessoas, amados, né? E ouvir o falar do Senhor e seguir esse falar, amém? Louvado seja o Senhor, amados. Tenham todos uma boa quarta-feira e um bom desfrute. Aleluia.